sinto muito devedora, porque já devia ter vindo a essa tribuna e ter falado a respeito desse assunto que me foi apresentado já há algumas semanas na cidade de Manaus, quando fui convidada para participar de uma reunião no Ministério Público Federal, com a presença não só de procuradores, mas, sobretudo, a presença de servidores do Ministério Público Federal no estado do Amazonas, que não apenas me apresentaram uma demanda que eu considero uma demanda importante, fundamental, com a qual eu tenho plena concordância, senhor presidente, mas que dessa demanda redunda um fato de que a gente vive na região norte, creio não ser diferente também na região nordeste, um problema muito grave. Um problema, eu não diria mais da ausência completa do Estado brasileiro, mas um problema que fala diretamente com a insuficiência do Estado brasileiro nas nossas regiões. Eu, quando era deputada federal e relatei um projeto de lei que havia sido aprovado aqui no Senado, um projeto de lei de autoria do então senador Jefferson Pérez, que propunha divisão territorial da nossa região, e a partir do estado do Amazonas, senador Raimundo, que é a maior unidade da federação, propunham-se a criar 3 novas unidades da federação, e o projeto nasceu propondo divisão territorial, mas criação de estados. E daqui saiu como uma divisão do estado, mas com criação de territórios, por conta de que chegou-se à conclusão, naquela época, senadores e senadoras, de que seria importante a divisão, mas os estados novos que fossem criados não teriam condições de sobrevivência, visto o baixíssimo nível de produção nas regiões onde se propunham criar novos estados. E daí a proposta ter sido aprovada como criação de territórios, porque territórios, todos nós sabemos, são áreas geográficas. Hoje não temos mais nenhum, mas tivemos num passado recente, Acre, Rondônia, Roraima, como ex-territórios do nosso Brasil. São unidades coordenadas e sustentadas diretamente pelo Poder Central, pelo governo federal. Hoje, e eu falo isso, senhor presidente, porque quando relatei a matéria na Câmara dos Deputados, tive a oportunidade de passar 3 anos rodando todas as regiões do meu estado, fui a todas elas, fiz reunião em todas elas, com todos os entes, com representantes do parlamento, do poder executivo, de sindicatos de trabalhadores, comunitários, com todos, para podermos chegar a uma conclusão. E a conclusão maior que nós chegamos naquele período foi de uma ausência significativa do Estado brasileiro. Então, antes de qualquer ação de novo ordenamento territorial para o Brasil, que eu acho que no futuro nós vamos precisar, por uma ação que vá nesse sentido, que estabeleça um novo ordenamento territorial. Eu não trabalharia com redivisão territorial, mas um novo ordenamento. Antes disso, o que nós precisamos fazer é garantir uma presença forte do Estado brasileiro, principalmente nas regiões mais longínquas. Mas, senhor presidente, eu aqui me refiro a essa reunião que tive no Ministério Público com servidores e com procuradores e procuradoras. E, nesse momento, eu quero trazer ao conhecimento da Casa uma demanda que me foi apresentada na ocasião, uma demanda que trata da necessidade da ampliação das varas federais no estado do Amazonas. O estado do Amazonas, senhor presidente, que, repito, é o maior estado brasileiro do ponto de vista territorial, tem o pior índice de juiz federal por habitante, o pior índice, bem como um dos piores índices da existência de varas federais na nossa federação. Hoje, nós temos no estado uma média para cada 100 mil habitantes de apenas 0,25, ou seja, para cada 100 mil habitantes tem 1/4 de juiz. Presidente, para um juiz, temos 400 mil habitantes. 400 mil habitantes para um juiz. Muito inferior à média nacional, que é de 0,76.
segundo os dados do próprio Conselho Nacional de Justiça. Isso, senhor presidente, repito, acontece num estado importante e cuja mobilidade é extremamente difícil, porque é muito fácil, aqui no Centro-Oeste, no sul do Brasil, dizer não vamos nos deslocarmos de uma cidade para outra, pega-se o carro, meia hora, 1 hora, 3 horas no máximo está lá. Não. Devemos pegar o barco e demorarmos muitas vezes mais de uma semana, ou então um mês. Tem gente que não acredita, mas é a pura verdade, para chegar em alguma localidade. Ou então um avião. Esse vai com uma velocidade muito mais rápida, mas também a um custo inacessível para a maioria da nossa gente. Pedindo a permissão de Vossa Excelência e meus colegas, essa situação afronta, no nosso entendimento, a Constituição, além da Lei 12.011 de 2009, na medida em que cerceia os cidadãos amazonenses de ter acesso à Justiça Federal. Essas dificuldades geográficas que aqui me referi e a amplitude da competência, porque somados a isso temos um problema do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que é um tribunal que abrange do norte ao sudeste desse país, ou seja, já há uma emenda constitucional aprovada, esperando apenas para a promulgação. Então, isso tudo faz com que nós temos um problema muito grave de acesso à justiça. Gravíssimo, senhor presidente, gravíssimo. Então, eu creio que a demanda dos servidores do Ministério Público é uma demanda por atualização dos seus vencimentos, mas uma demanda também por uma atualização da necessidade de uma melhor distribuição da justiça em nosso país. Eu quero, senhor presidente, encaminhar à mesa a Vossa Excelência cópia do documento que recebi no Ministério Público para que seja incluído nos anais dessa casa. É um estudo importante e que vou voltar à tribuna para me referir a eles, porque creio que vivemos numa região muito distante dos grandes centros desenvolvidos, consumidores desse país, e ainda sobrevivemos mediante dificuldades que nos são impostas e que poderíamos solucioná-las, sem dúvida nenhuma, senhor presidente. Então, eu agradeço a Vossa Excelência pela complacência e repito a minha disposição de lutar ao lado de procuradores, ao lado de servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público, para que a gente mude essa realidade da justiça no Brasil e, sobretudo, na Amazônia e no estado do Amazonas. Muito obrigada.